Que a paz de Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, nos envolvam e que possamos, durante esses momentos em que estamos aqui reunidos, comungar do ideal espírita cristão. É muito importante a conscientização que possamos ir trabalhando ao nos reunirmos para estudos, para palestras associadas ao Espiritismo, a consciência de que os espíritos do bem se encontram em todas as reuniões aonde os homens buscam trabalhar ideais de fraternidade, de igualdade, de atividades focadas no bem, na caridade. Independente de religião, até mesmo fora dos ambientes religiosos, aonde hajam pessoas voltadas com o pensamento para o bem, espíritos que sintonizam com esses ideais se associam. Sobretudo no ambiente espírita, aonde os princípios de natureza cristã são trabalhados de uma forma ecumênica, universal, fraterna, e que estabelece, por esses objetivos, o amparo da espiritualidade do bem, dependendo de como estivermos, tranquilizando as nossas mentes, acalmando os nossos pensamentos, focando o objetivo do alimento espiritual, que para nós, o de melhor qualidade, está no Evangelho do Cristo. E, sobretudo, quando recebe a iluminação, o esclarecimento da doutrina espírita. Então, nesses momentos, nós estamos nos alimentando espiritualmente. E isso é uma realidade, hoje constatada através de avanços na área da ciência. Não é? As neuroimagens que evidenciam determinados focos de luz no cérebro da criatura humana, quando ela está envolvida em criações mentais elevadas, espirituais. E nesses focos de luz, nós recebemos a assistência e o amparo espiritual da forma melhor possível, dependendo do nosso esforço em receptividade, em acalmar as nossas mentes, principalmente agora que temos tido contato com a doutrina espírita e sabemos que através dela as principais dúvidas, os conflitos maiores que nós tínhamos em relação à compreensão da vida e dos objetivos da vida estão sendo resolvidos totalmente. De fato, a compreensão do Evangelho do Cristo, agora utilizada nos instrumentos que a bondade divina nos dá, pelo uso da razão, da lógica, da assistência espiritual, nos possibilita o entendimento e a compreensão das mais difíceis questões
existenciais que tínhamos. Então nesse início de ano, em que estamos aqui na primeira segunda-feira, nos fortalecendo espiritualmente, o pensamento de gratidão, de agradecimento a Deus por termos encontrado meios de chegar a essa doutrina, aonde a palavra do Cristo, extraída do véu da letra, clareia plenamente o nosso espírito. E desse modo, hoje nós iremos compartilhar algumas observações do livro No Mundo Maior, no capítulo 7º, Amparo Fraternal. Aqui nós iremos tentar contextualizar algumas partes da história que o livro trata para as nossas questões pessoais, de tal forma que fique ainda mais motivado a leitura do livro, sem que se perca o entusiasmo na descoberta de detalhes que o Espírito André Luiz traz e que nós não iremos conseguir alcançar durante a exposição. Então é o livro No Mundo Maior. A capa antiga da obra é essa aqui, e que é rica de histórias. Aqui já contamos algumas meses atrás. Mas cada capítulo é uma história nova, mostrando nas atividades dos benfeitores espirituais aquilo que nos aguarda se nos prepararmos adequadamente durante a nossa encarnação para as atividades do bem. Porque André Luiz vem enfocar que o trabalho é incessante na Terra, no plano espiritual. Nós vivemos interagindo a todo momento entre dois mundos, o dos espíritos encarnados e o dos espíritos desencarnados, que são coparticipantes. Nós atuamos no plano espiritual e o plano espiritual atua em nós. Quer estejamos despertos durante a vigília do dia, quer à noite, ao fisicamente irmos adormecer e desdobrarmos-nos para atividades no plano espiritual. Inclusive, as obras de André Luiz, como essa que estamos tratando, esmiuçam em detalhes as atividades que constantemente participamos durante o repouso físico, mesmo que não nos lembremos ao acordar. Mas não fica nenhuma dúvida que, independente de religião, de compreensão do mundo espiritual, todos nós, em inúmeras situações, participamos de atividades, de trabalhos no plano espiritual, e os espíritos desencarnados participam junto de nós no plano material. É como diz Chico Xavier no livro Evolução em Dois Mundos, é um trabalho que se estabelece em dois planos constantemente. Então, amparo fraternal.
Amparo, que é também sinônimo de auxílio, de atendimento, vai tratar da atividade desenvolvida por 3 espíritos: André Luiz, Calderário e Irmã Cipriana. Esses 3 espíritos estavam atuando entre nós encarnados. E pelo que percebemos ao longo das histórias, as atuações não têm nada a ver com a identificação religiosa da pessoa. Nesse capítulo mesmo, Amparo Fraternal, que é direcionado, sobretudo, à assistência a uma senhora Cândida, que estava prestes a desencarnar, e a sua filha Julieta, jovem, que já houvera ficado órfã de pai desde criança. E agora, com 20 e poucos anos, a mãe estava prestes a desencarnar. E os espíritos vão ajudar essa família que esteve ou ainda está entre nós. Porque os casos tratados nas obras de André Luiz recebem pseudônimos, porque refletem fatos reais passados por pessoas reais, encarnadas. O livro é de 1947. Está aí com 70 e poucos anos. Então, essas pessoas que nós iremos citar, elas tinham outros nomes, mas os fatos se deram. Então, quando Calderário chega com André na casa de Cândida, ele começa dizendo o seguinte: noite adentro, era tarde da noite, e eles se deparam com a casa modesta, simples. É interessante essa observação deles, porque no capítulo seguinte, aonde eles vão tratar de ajudar uma outra família, André diz o seguinte: estávamos numa casa em um bairro nobre, elegante, e a assistência espiritual ia ser naquela casa. Ora, meus irmãos, isso já deixa um fato bem importante para nós. É que independente de questões sociais, de questões econômicas, a assistência dos espíritos benfeitores não faz distinção de ninguém. Não leva em conta aspectos transitórios que regem a experiência de qualquer um de nós. E aqui é importante destacar esse fato pelo seguinte: muitos fazem uma dedução errada de passagens bíblicas referentes a isso. Lembramos aqui, por exemplo, a citação do Evangelho de Mateus, capítulo 19, quando Jesus, ao ter um diálogo com um jovem rico financeiramente, que ele pergunta o que deveria fazer para
ganhar a vida eterna. Inclusive aqui, eu sempre faço uma distinção importante para nós. Inúmeras citações bíblicas nos diz que a vida eterna é uma dádiva concedida pelo Pai, a qual nós recebemos através de Jesus. É porque há uma distinção importante. Todos somos espíritos eternos, mas sermos espíritos eternos é muito diferente de termos consciência de eternidade. Para ter consciência de eternidade, é preciso ter sido envolvido pelo Evangelho do Cristo ou pelos ensinamentos do alto, que despertam a consciência humana para pleitear e vivenciar essa eternidade. Porque antes disso, mesmo todos os espíritos, todos nós, sendo eternos, mas ignorantes da vida espiritual e das palavras do Cristo, que são espírito e vida, sempre nos achávamos condenados à morte. E é um fato interessante também aqui a ser abordado. Porque para as pessoas que projetam toda a sua vida em coisas materiais, na aquisição de posses, de bens, de títulos, a desencarnação dessas pessoas é, entre aspas, uma verdadeira morte. Elas terão que deixar tudo aquilo ao qual projetaram toda a vida, não vão poder levar, não vão poder usufruir e se sentirão no nível de inconsciência espiritual, que é uma verdadeira morte. Então, para se viver dentro dessa consciência de imortalidade, nós podemos tanto estar encarnados quanto desencarnados. Não é algo que tem a ver com o corpo físico, tem a ver com o nosso espírito. Então, o jovem chega lá para o Cristo e diz: olha, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz a ele: conheces os mandamentos? Sim, conheço. Quais? E o jovem diz: todos os mandamentos. Aliás, o Cristo diz a ele: não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, honrarás pai e mãe, os 10 mandamentos. Eu os sigo todos, ou obedeço a todos. E aí Jesus, percebendo o problema maior do jovem, que era as posses materiais, ele diz a ele: certo, vende tudo o que tens, dá aos pobres. Pronto. Aí tocou na ferida do jovem, que baixou a cabeça e se afastou. Em seguida, Jesus vai dizer aos apóstolos: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Ora, eis a grande questão: é que Jesus, fora o uso profundo do sentido espiritual no que ele ensina,
Inúmeras vezes ele dizia para impactar, para chamar atenção. Principalmente, meus irmãos, porque acontecia naquela época do Cristo o que acontece ainda nos dias de hoje. Muitas pessoas, quando vê alguém com muitas posses, com muitos bens materiais, uma pessoa rica, a primeira expressão que muitos dizem é: fulano é muito abençoado. É abençoado por Deus. É tudo fácil para ele. Então, se confunde muito facilidade material com bênção divina, desde a época do Cristo. E Jesus queria, de uma vez por todas, ir logo de encontro na ferida e dizer: olha, se tu pensas que riqueza é condição espiritual elevada, eu estou aqui dizendo o contrário. Mas é exatamente devido a um fato que ao longo também de toda a história do homem está presente. É de que, e para isso o próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo: bem-aventurados os pobres de espírito, que é os humildes. Jesus quis dizer assim: olha, há muitas pessoas que são ricas financeiramente, materialmente, mas são pobres de espírito, são humildes de espírito. E há muita gente que é pobre, tem uma vida quase que miserável, mas tem um espírito prepotente, orgulhoso e vaidoso. A questão é que o Evangelho bate forte em algo que nós precisamos muito estar atentos. O objetivo maior é o que é que está dentro de nós, não é o que está fora. O que está fora de nós é projeção dos nossos sentidos físicos, é uma interpretação, como até hoje os avanços da ciência humana, né, quando falam em física quântica, diz que tudo aquilo que a gente vê é uma ilusão dos sentidos. Em essência, realidade mesmo, só o espírito. E aí, vejam, essa é a questão. Não se pode, e muitas vezes ocorre, a pessoas, famílias ricas, mas que são famílias fraternas, humanas, humildes de coração. Há famílias que é o inverso. Essas duas histórias que eu me referi há duas famílias que são humildes de coração. Essa que é a história de Cândida, que nós estamos falando, assim como aquela outra do capítulo seguinte, que André narra dizendo que era uma casa que evidenciava certa riqueza material, mas a família que vivia dentro vivia de forma cristã. E por isso o amparo espiritual envolveu a ambas. Então, o primeiro fato curioso é que quando André e Calderaro chegam na casa de Cândida, tem alguém, um espírito que protegia aquela casa. E aí, Calderaro pergunta àquele espírito: como está Cândida? E a resposta que o espírito dá: muito bem,
amanhã à noite deverá, em definitivo, estar conosco. Vejam que coisa. É porque a revelação espírita, a semelhança do Evangelho do Cristo, também sempre nos diz coisas impactantes. Dona Cândida estava prematuramente envelhecida, estava à beira da morte física. Calderaro pergunta como ela está, e o Espírito diz: muito bem. Amanhã à noite ela deve estar aqui desencarnada conosco. Aí é preciso começarmos a mudar o nosso entendimento sobre o que é muito bem para a espiritualidade e o que é muito bem para os olhares humanos condenados à morte do corpo. Porque, em termos humanos, Cândida estava numa situação muito difícil. Iria deixar a filha jovem, com 20 e poucos anos, sem ter alguém que a protegesse, já que ela era órfã de pai, numa época em que era bem mais difícil para as mulheres do que nos dias atuais. Não obstante, ainda haver muito a ser feito, principalmente no Brasil, pela plena igualdade de obrigações e direitos entre homens e mulheres. Mas 1947, a gente pode ter uma ideia que era bem mais complicado. Mas aí o Espírito diz: não, ela está muito bem. Mas vejam, ele disse que ela estava muito bem pelo seguinte: Cândida, ela tinha a consciência de dever cumprido. Ela tinha a consciência em paz. E aqui a gente não pode deixar de lembrar, segundo os Espíritos, está lá no livro dos Espíritos, o que é indispensável para usufruirmos a felicidade possível na Terra. E os Espíritos dizem: a posse do indispensável e uma consciência de dever cumprido. Uma consciência em paz. Então a espiritualidade é muito clara nisso, em não querer alimentar ilusões, nem mentiras que o mundo materialista alimenta, em termos de projeções de felicidade na posse de coisas, pessoas e situações e posições. Nada disso. Consciência de dever cumprido e o indispensável, Cândida tinha. Ela estava muito bem. Para retornar ao plano espiritual em uma situação de equilíbrio. Não obstante, como nós podemos deduzir no livro, possivelmente Cândida era filiada à Igreja Católica com a sua filha. E a espiritualidade estava lá ajudando. Bom, aí começa a entendermos a história de Cândida. Ela, que, como dissemos, estava à beira da morte. Ao lado dela estava a sua filha, Julieta. E ela começa a fazer algumas advertências a Julieta. Primeiro dizendo que temia muito por ela, porque sabia que a doença tinha evidenciado um gasto de dinheiro que Cândida não tinha nem ideia, porque o sustento que vinha através da filha era do trabalho de costura.
E Cândida diz, eu sei que costura não dá esse dinheiro. E eu sei o quanto tem sido caro as despesas pelo período em que ela já estava doente. Mas ela também adverte a Julieta de que, minha filha, nunca percamos a fé e a confiança em Deus. Todas as noites eu oro para Ele, pedindo-lhe consolo, amparo. Então, mesmo diante daquele quadro difícil de saúde, a Cândida tinha convicções espirituais que transcendiam o esclarecimento que, por exemplo, nós estamos compartilhando aqui. Ela tinha consciência, e ela diz a Julieta, da bondade de Deus. Algo que muitas vezes pode faltar até nós, se não estivermos trabalhando bem o conhecimento espírita. À luz do conhecimento espírita, Deus é o Pai de bondade suprema. A questão toda é que há uma série de situações que a gente vive, de provas, de dificuldades, que se não estivermos em sintonia com os espíritos do bem, a gente se sente fragilizado nas convicções da bondade de Deus. Cândida não ficava. Ela diz a Julieta que ela não perca confiança na bondade de Deus. E aí chega para ela e pergunta o seguinte: e Paulino, como ele está? E aí é quando Julieta diz que já faz alguns dias que não vê. Paulino era um jovem que alguns dias atrás Julieta tinha apresentado ele como amigo à sua mãe. E não o apresentou mais. E Dona Cândida estava ali preocupada porque ela sentia que estava prestes a desencarnar. E aí Julieta apenas diz isso, que faz alguns dias que não vê. E ela diz: eu gostaria muito que ele viesse aqui de novo. Eu fico muito temerosa em deixar você sozinha, sem ter um ombro amigo. E aí é onde nós vamos entendendo o drama que Julieta estava vivendo nos últimos meses. Face ao aumento das despesas hospitalares e outras com a mãe, aonde o dinheiro das costuras não dava, ela pediu ajuda a parentes, que se negaram totalmente. Há conhecidos que também não lhe ofereceram ajuda. E ela, então, resolve trabalhar à noite em casas noturnas, como o livro diz, para cantar e dançar, a fim de ter uma renda a mais para as despesas que estava tendo com a mãe. Foi aonde ela conheceu o Paulino. Só que aquela atividade para Julieta lhe rendia um profundo sentimento de culpa. Ela não se sentia bem e ocultara aquilo para sua mãe. E na medida em que ela se percebia na necessidade dessas duas rendas, maior sentimento de culpa ia se acumulando. E Calderaro analisa com André
que esse sentimento de culpa já estabelecera uma espécie de foco mental escuro que se projetava como uma doença, direcionando-se da sua mente, do seu cérebro, para os seus pulmões. A continuar como estava acontecendo, ela ia enfermar gravemente no pulmão. A espiritualidade nos esclarece que nós, e isso inclusive é endossado pela ciência, nós trazemos uma carga genética do nosso passado, aonde possibilidades de manifestação de várias doenças, inclusive cânceres e doenças degenerativas, poderão ou não se manifestar, dependendo de fatores associados ao meio econômico, social, aos hábitos alimentares, que hoje chamam de epigenética. Epigenética é o conjunto de fatores que podem influenciar o surgimento ou não de uma doença em nós. De uma doença que já estava no nosso genes, mas não tinha se manifestado. Mas quando junta fatores externos, a doença pode se manifestar. Era o caso de Julieta. O desequilíbrio emocional que ela estava tendo em relação a uma atividade que a sua consciência condenava, estava abrindo portas para a instalação dessa doença. E aí é quando o Calderário diz André que vai interferir através de passes magnéticos, vai diminuir aquela carga de energias obscuras. E André nota que quando o Calderário aplica um passe na Julieta, ele deixa certa quantidade daquela energia em Julieta, não tira toda. E André diz, mas por quê? Aí o Calderário disse, porque é necessário que hoje ela esteja doente para evitar o trabalho à noite e possibilitarmos uma intervenção que vai haver no desdobramento quando ela fosse dormir. Quando ela fosse dormir, iria se desdobrar, haveria um trabalho de ajuda espiritual para ela. Então, ele deixa certa quantidade daquela energia. Por outro lado, ele diz que também iria ser trazido para aquele desdobramento o seu amigo, o Paulino. Ao mesmo tempo em que a irmã Cipriana, que era um espírito mais elevado do que o Calderário, do que o André, iria interagir com eles para ajudar a solução do que estava acontecendo. A irmã Cipriana, ela era um espírito que, pelo nível que já havia alcançado, trazia na sua palavra um nível de vibração de amor, de afetividade, que penetrava de tal forma os outros que não era conseguido pelo Calderário, muito menos pelo André. Bom, à noite é o que vai acontecer. São desdobrados. Inclusive Cândida, que ao entrar na percepção dos espíritos na sua casa,
entende? Sauda de uma forma lúcida ao André e ao Calderaro, sem nenhuma dificuldade. Mas também ocorre a presença da irmã Cipriana, que é quem vai conduzir aquele encontro. E vejam só, meus irmãos, novamente nessa história, nós somos levados a trabalhar mais as convicções a respeito do trabalho que se dá conosco quando vamos dormir. Porque, como dissemos, é muito comum não lembrar quando acorda. Às vezes se lembrar só de nuances de uma coisa ou outra, mas o que aconteceu à noite vai ter influência sobre o que pode acontecer durante o dia, que é o que nós iremos ver agora nessa história. O Paulino estabelecera uma proximidade com Julieta, mas Paulino objetivava apenas divertimento. Não imaginava compromisso nenhum. Conheceu ela em um bar, em um local de danças. Não estava, de forma nenhuma, direcionado a um relacionamento de responsabilidade. E aí, quando Cipriana vai se dirigir ao Paulinho e faz um verdadeiro sermão de despertamento espiritual para ele, diz: meu rapaz, é hora de você assumir responsabilidade. Paulino também tinha 30 e poucos anos e diz a ele: essa jovem Julieta que você conheceu e que se sentiu atraído por ela, não pense que essa atração foi fruto de mero acaso. Você tem responsabilidade para com ela. E mais adiante explica a situação de dificuldade que estava Cândida prestes a desencarnar e de que era esperado que ele assumisse o compromisso de um casamento com a Julieta. E a princípio o Paulino redargue dizendo: mas eu encontrei ela em um ambiente de festas. Eu não tinha pensado nela como para ser a minha esposa. E aí Cipriana vai esclarecendo e motivando ele, e chega a dizer o seguinte: veja só, se você assumir o compromisso com ela, não lhe faltará a providência divina para lhe assistir. E depois de tudo, Paulino, em desdobramento, diz: olha, eu concordo, vejo em você como se fosse a Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus, pela claridade, pela luminosidade que o espírito de Cipriana trazia. E aí, completando esse diálogo, ele assume o compromisso, certo? Dia seguinte, Cândida acorda 8 horas e, pela intervenção dos espíritos, o processo de desencarnação dela se inicia. É chamado médico. O médico prever. Para daí algumas horas é avisado a filha, a Julieta, que entra em contato com Paulino. E mais ou menos meio-dia os dois estão ao lado da cama de Cândida. E quando lá chegam,
aquilo que houve no sonho à noite estava no campo intuitivo de Paulino e de Julieta, que tinha acompanhado também. E naquele momento em que eles percebem a agonia da doença que estava tendo Cândida, eles, de forma espontânea, se ajoelham ao lado da cama dela. E é quando Cândida fala para Paulino da angústia que ela estava tendo em deixar a filha sozinha, porque ela sentia que estava prestes a desencarnar, a morrer. E é quando Paulino, tomado por aquilo que houve à noite, diz a ela: não se preocupe. Eu tomei uma decisão inamovível. Irei me casar com Julieta, desde que a senhora aprove, nos abençoe. Ele usa até outras palavras. E aí a espiritualidade ajuda a Cândida a juntar as mãos dos dois, ela colocar a mão em cima como um símbolo da aprovação daquela união, que de fato iria acontecer. Então, nessa história, fica destacado para nós como a nossa vida sofre interferências espirituais e que muitas vezes nós não nos lembramos. Os espíritos benfeitores nos aconselham, sugerem, indicam, mas esperam a decisão e a aprovação nossa, do que de fato nós iremos concordar ou não. A semelhança daquela história do anjo de Tobias, que o Evangelho segundo o Espiritismo fala, no capítulo Pedi e obtereis. Se o anjo que acompanhou Tobias se mostrasse no começo da viagem, Tobias não teria o mérito das escolhas. Ou seja, o mérito da escolha do Paulino era dele. Ele resolveu concordar. E as alterações que essa mudança na vida dele iriam positivar, o livro não vai abordar o capítulo. Esse capítulo encerra justamente nesse momento em que Cândida junta as mãos deles, abençoando aquela união, aonde o propósito da interferência espiritual tinha sido exitoso. Então, que nós possamos, diante dessas luzes que a espiritualidade projeta no nosso entendimento, ter cada vez mais um cuidado especial, nos momentos que antecedem o repouso físico, sobretudo, com a elevação do pensamento a Deus, da leitura de uma mensagem, e de percebermos que naquele momento quem vai adormecer é o corpo físico. E espiritualmente nós poderemos estar muito mais ativos do que durante o dia, e participando junto à espiritualidade de intervenções, de trabalhos, de reuniões de estudos, que também se dá no plano espiritual e que são importantíssimas para, ao despertarmos, tomarmos decisões e atitudes que nos projetarão para o êxito dos compromissos espirituais. Assim, encerramos os comentários desse capítulo, deixando renovados votos de paz, de êxitos espirituais para cada um de nós, e que possamos trabalhar de uma forma ainda mais efetiva esse ano que se inicia nas conquistas dos valores que nos acompanharão em atividades afora, os valores do Espírito. Que Jesus, que é a espiritualidade amiga, nos acompanhe
de volta aos nossos lares com muita paz.